Fala plebe, bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso canal Tuxê Nunes Autossustentável. Nesse episódio, nós vamos falar o porquê que propriedade intelectual é um grande problema e por que propriedade intelectual não é propriedade de verdade. Eu vou te explicar aqui que propriedade intelectual nada mais é do que um monopólio criado artificialmente pelo Estado. Nós vamos entender também um pouco das implicações para a vida off-grid, para desenvolver em próximos vídeos que nós vamos abordar mais a fundo questões ligadas à ciência e à tecnologia. Se é a primeira vez que você está por aqui, esse canal ele é dedicado a disseminar ferramentas para viver fora do sistema, para ter uma vida mais ética, uma vida menos dependente do Estado e de empresas, de centralizações aí de modo geral. Se curtir esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com todos os seus amigos. E me diz aqui embaixo, propriedade intelectual é propriedade de verdade? Plebe, então, para primeiro a gente entender se propriedade intelectual existe ou não, é importante a gente entender o que é propriedade privada. Na verdade, a propriedade privada é uma regra que tem como objetivo resolver conflitos por recursos escassos. Bom, no mundo físico, os recursos eles são escassos. Por exemplo, nessa imagem que está aqui no fundo, nós temos uma quantidade de água e nós temos dois indivíduos que desejam utilizar essa água. Essa água é um recurso que não pode ser utilizado em sua totalidade pelos dois simultaneamente. E se um utilizar ela, o outro não vai ter como utilizá-la. Ou seja, a gente tem um recurso escasso. E aí nós podemos imaginar regras que nós poderíamos utilizar para pacificar, para resolver esse conflito. Se não for a propriedade privada, você poderia pensar em outras regras como, por exemplo, quem precisa mais. Quem precisa mais poderia mudar constantemente essa regra, quem deveria ser beneficiado por ela, vamos dizer. Quem resolveria quem precisaria mais? Poderia ser também por idade, mas aí, de repente, por idade, aqui a gente está usando, eu usei o exemplo da água, mas imagine em outros casos, por exemplo, na questão de terras, na questão de outros bens escassos. Cada forma que você puder imaginar de maneiras de resolver conflitos por recursos escassos, nenhuma delas vai ser tão lógica e blindada de exceções como a regra da propriedade privada. Se o recurso não fosse um recurso escasso, então um número ilimitado de indivíduos poderia utilizar esse recurso ao mesmo tempo. Ou seja, a regra da propriedade privada, ela serve basicamente para isso, para você determinar qual indivíduo pode usar um recurso escasso em determinado momento. Portanto, a regra da propriedade privada é uma regra logicamente aplicável e universalmente coerente. E sendo seguida, ela é capaz de eliminar todos os conflitos sem entrar uma única vez em contradição. A regra da propriedade privada é uma regra que não tem exceções. Por exemplo, se a gente for observar como que os animais, a maioria dos animais resolvem seus problemas, eles vão resolver na briga, na violência. Enquanto os seres humanos, eles podem resolver pacificamente através, por exemplo, da negociação, ou seja, da regra aí da propriedade privada. A diferença, então, entre os animais e o ser humano é que o homem pode solucionar os conflitos pela civilidade, ou seja, pela argumentação, diferentemente dos animais. Aqui a gente entende também um preceito muito importante, que é ético até moral, que os conflitos eles devem ser superados pela argumentação, pela lógica, pela busca da razão, e não pela violência. Invariavelmente, quando um conflito, um impasse, ele é resolvido pela violência, obviamente, o lado que utiliza da violência é o lado errado dessa história. Mas, bom, entendemos o que é recurso escasso e não escasso? Bom, um livro, ele é um recurso escasso. Você compra um livro, você tem aquele livro. Se você me emprestar o livro para ler, de repente você não vai ter outro livro daquele, você tinha só uma unidade, eu peguei aquela unidade emprestada. Ou seja, o objeto livro é um recurso escasso. Da mesma forma, o CD, que hoje a gente mal usa, mas vale o exemplo. Antigamente, se você tivesse um CD e eu te pedisse emprestado, eu ia ter o CD e você não ia ter o CD. Ou seja, eu poderia escutar, através do seu CD, determinada música e você não poderia escutar porque você não estava com meio físico para isso. Ou seja,
sempre que a gente precisa de um meio físico para ter acesso a determinado conjunto de letras, de melodias, ou seja, de ideias contidas nesse recurso físico, nós estamos falando de um bem escasso. Então, o conteúdo intelectual retido no CD e o conteúdo intelectual retido no livro é o arranjo tanto dos arquivos que existem no CD, né, ou da ordem dos instrumentos musicais, da melodia, quanto a ordem das letras, das palavras retidas no livro. Ou seja, quando eu faço isso, eu extraio um conteúdo intelectual de um recurso escasso, eu estou transformando um recurso escasso em um recurso não escasso. Nesse processo aqui, por exemplo, de pegar o que está escrito em um livro e transformar em um arquivo PDF. Se eu faço isso, eu tenho um conteúdo intelectual que ele não tem escassez. Logo, ele não pode ser uma propriedade, porque eu não estou ferindo a propriedade privada de ninguém para ter acesso, compartilhar esse recurso intelectual, esse conteúdo intelectual, entendeu? Isso nos levaria até um problema muito maior. Se, por exemplo, nós admitirmos que se você comprar um livro, você não pode copiar aquele livro, por mais que você tenha o papel suficiente para copiar o livro e você tenha a tinta suficiente para copiar o livro, você está abrindo mão da sua autoridade sobre a sua propriedade, ou seja, da sua autonomia, para que um autor, em qualquer parte do mundo, possa exercer autoridade sobre os recursos escassos que estão na sua posse. Ou seja, a regra de propriedade privada, ela não pode ser aplicada em conteúdos intelectuais. Propriedade intelectual, no sentido de proibir pessoas de copiar conteúdos, ela simplesmente não existe. É um tipo de monopólio, uma propriedade inventada, porque ela não tem substância na realidade. Por exemplo, quando nós criamos uma patente, por exemplo, uma patente de uma máquina que pode desenvolver energia, de um motor, de um combustível novo e tudo mais, significa que eu estou protegendo aquela ideia para que outras pessoas não possam replicar essa ideia, sem que isso me gere um prejuízo. É muito comum nos libertários a gente cair naquele raciocínio da seguinte forma: eu tenho propriedade sobre o meu corpo, eu tenho propriedade sobre os meus livros, meus estudos e tudo mais, né? Porque eu faço isso, então é meu. E aí eu crio com base na minha propriedade, ou seja, nos recursos que eu tenho. Então, se a criação é minha, logo aquela produção intelectual ela pertence a mim, então eu sou o proprietário dela e posso escolher como ela vai ser gerida. Muitas pessoas caem nesse raciocínio. Só que esse raciocínio, ele é um raciocínio falho, porque ele vai se desdobrar, no que eu falei anteriormente, de uma forma de você exercer poder sobre a propriedade alheia, com o papel e a tinta, conforme eu falei anteriormente. E também você quer exercer propriedade sobre um recurso que não é escasso, o que não faz o menor sentido, porque para ser propriedade precisa ser escasso. Isso não significa que todo recurso digital, por exemplo, é um recurso não escasso. O Bitcoin é o melhor exemplo disso. O Bitcoin é um recurso digital, mas é um recurso escasso. Então, os softwares, eles podem ser recursos escassos dependendo da programação deles. Porém, recursos que são digitais, mas que não são escassos, não podem ser propriedade de ninguém. A propriedade intelectual, então, pessoal, as patentes, são um monopólio criado pelo Estado para proteger os criadores, as pessoas que chegaram primeiro numa conclusão, explorar um mercado sem concorrência. Na verdade, isso é exatamente na questão da cópia, né, que existe o direito de copyright, que é o direito a copiar, ou seja, se eu tenho um livro e eu estou exercendo propriedade intelectual sobre o conteúdo intelectual desse livro, o copyright ele vem disso, de proibir as pessoas de copiar, ou seja, só eu tenho o direito de copiar esse livro. É daí que vem esse nome. E bom, existem vários casos escabrosos aí na nossa história moderna a respeito disso. Um dos mais notórios desses casos
é a questão ali do conto de fadas da Branca de Neve, que ele, na verdade, é um conto de fadas que não tem nem forma de mensurar quando que ele foi criado ou por quem que ele foi criado, e ele foi registrado em um dos livros dos irmãos Grimm, que era o Conto de Fadas para Crianças e para o Lar, de 1812. Depois, esse conto de fadas ele foi adaptado para as telas de cinema pelo Walt Disney. E aí, o Disney ele registrou direitos de copyright sobre diversos itens, características da Branca de Neve, como a cor do vestido da Branca de Neve, a questão ali dos 7 anões e diversas outras coisas. Isso impediu que muitas outras pessoas, estúdios, fizessem histórias da Branca de Neve, até se fantasiasse de Branca de Neve, porque quando isso aconteceu, a Disney entrou lá com os advogados, processou as pessoas que estavam fazendo isso, porque ela identificava que alguns elementos que as pessoas estavam usando naquela ocasião, naquela forma ali de contar a história, ou de fazer referência à história do conto de fadas da Branca de Neve, estavam usando direito de propriedade intelectual da Disney. Ou seja, a Disney raptou uma história popular e ela começou a exercer propriedade intelectual sobre isso como se ninguém, inclusive uma pessoa da Europa, que é o local de origem, né, desse conto de fadas, não pudesse mais contar a história, porque ela poderia ter o problema de remeter algum elemento, né, já que a origem é a mesma, né, tanto no caso da Disney quanto no caso da pessoa europeia que quiser contar a história, poder então ter um problema com a Disney, porque tinha algum elemento ali que poderia ter a mesma origem, né, obviamente. Uma outra situação muito absurda é disso aplicado na questão dos softwares. Por exemplo, a Amazon patenteou o One Click, né, que é aquela coisa de comprar com um clique. Essa patente foi concedida em 1999. E é uma história, né, frequentemente citada aí na questão de problemas de patentes aí com relação a softwares. Ou seja, será que ninguém no mundo já tinha pensado em fazer uma compra com um clique em alguma solução desse tipo? Então, qualquer pessoa que fizesse, qualquer site que fizesse uma compra com um clique ou que chegasse a essa conclusão hoje, não poderia utilizar ou teria que pagar alguma coisa para a Amazon por conta disso? São umas coisas assim que a gente vê como é um exagero, né, com relação a essa questão de copyright e de patentes. A Apple, por exemplo, eu lembro dessa história, ela patenteou o movimento de pinça para a tela do celular. Quando você vai abrir um mapa, você faz esse movimento com as duas mãos. Ela simplesmente reduziu o movimento a 2 dedos, que é o que utiliza ali na tela. Mas será que ela foi indispensável ali a pesquisa da Apple? Será que ninguém já tinha feito algo desse tipo em alguma coisa que não fosse apenas celular? Ela ainda processou a Samsung ou o Android, não lembro qual das duas que foi, porque tinham utilizado no sistema operacional também o movimento de pinça. E a gente está falando aí de processos milionários, né? No caso também farmacêutico, a gente tem o caso aqui da Sanofi e Bristol Myers Squibb, que possui um caso notório aqui, né, com esse remédio, o Plavix, de evergreening, que é quando no setor farmacêutico, uma indústria dessa que registra patente sobre um remédio, quando o remédio está para vencer, ela muda alguma coisa ali na fórmula do remédio para poder, digamos assim, gerar uma nova patente do remédio para esse remédio não cair naquelas fórmulas de genérico, ou outras pessoas, outras farmacêuticas, poderem desenvolver algum remédio com base naquele, entendeu? Barateando aí o acesso à saúde. E ainda a gente tem o caso da Intellectual Ventures, que é uma empresa criada apenas para registrar patentes. E o trabalho dela é ficar registrando patentes incessantemente e depois procurar empresas que estejam usando soluções as quais ela já patenteou antes, e aí ela fica usando a força do Estado, os meios legais, a justiça estatal, para processar essas empresas que estão usando alguns recursos de soluções ou qualquer outra coisa do tipo, enfim, para extorquir dinheiro delas. Então, você vê que é uma empresa muito grande e que o trabalho dela é isso, é parasitar esse sistema de monopólio criado aí através da força pelo Estado. E o grande ponto disso, pessoal, é exatamente que o Estado, ele é
aquele ser irracional que resolve as coisas através da violência, da força bruta. Você acha que não? Por exemplo, quando você tem, sei lá, hoje em dia está acontecendo até isso, você tem uma multa, ou seja, você de repente estava trafegando em alta velocidade e aí você levou uma multa. O guardinha, ele primeiro acha que tem o direito de te parar. Isso já é uma violência, porque como que alguém vai te impedir de andar numa rua ou de exercer o seu direito de ir e vir? Então, primeiro, só do guardinha te parar, isso já é uma violência, porque ele está te impedindo de poder seguir. Depois, se ele não gosta da sua cara, se ele vê qualquer coisa de errado, como uma multa que você levou eventualmente antes, ele pode reter o seu veículo e mandar o seu veículo para um pátio, te gerar um custo enorme para depois você ter que pagar para desfazer toda essa violência perpetrada contra você. O Estado ele faz isso várias vezes contra várias pessoas, constantemente. Toda vez que ele nos rouba através de imposto, até do mendigo que vai comprar cachaça no botequim, ele está roubando, porque ele está cobrando imposto ali em cima da cachaça do mendigo. Ainda mais os mais pobres, não existe nenhuma pessoa que é menos suscetível à violência estatal. Os mais ricos, efetivamente, são menos suscetíveis a impostos. Mas, de qualquer forma, todos nós, menos as pessoas que estão no Estado, geralmente, que conseguem passar menos feridas aí por esse controle do Estado. O inverso disso é o livre mercado. O livre mercado ele é uma solução onde eu preciso convencer uma outra pessoa a me dar determinado recurso. Como que eu posso convencer alguém a me dar alguma coisa, a passar a propriedade de alguma coisa para mim? Eu posso fazer isso, por exemplo, pagando essa pessoa, vou convencer ela com dinheiro. Ela estipula o preço do recurso que ela tem na mão e eu vejo se eu tenho a forma de pagar o que ela está pedindo naquele recurso, fazer uma troca com ela. Ou seja, o livre mercado ele é um ambiente baseado na resolução de conflitos através da negociação. Você precisa negociar com as pessoas para resolver conflitos. Você não fica exercendo violência para exercer conflitos. Quem faz isso é o Estado. O Estado é uma tecnologia atrasada, é uma tecnologia rudimentar. O livre mercado é uma tecnologia saudável. O livre mercado é ético. E o livre mercado, ele dá uma aula de como o Estado, né, que não deveria existir, deveria agir, né, quando ele for bem menor e descentralizado, né, como a gente prega, aí a gente vai chegar nessa lógica, né, de exercer também a negociação, a lógica, a razão, através de outras relações as quais o Estado monopoliza hoje. Uma coisa que é muito importante deixar claro, pessoal, é que direito de copyright não é a mesma coisa que registro de marca. Quando você tem uma marca registrada, por exemplo, você pintou um quadro e aí você está vendendo para alguém um quadro assinado por você. Bom, você pintou o quadro está assinado por você, essa é a sua marca, você assinou aquele quadro. Se eu comprar esse quadro de você, alterar a assinatura ou copiar aquele quadro e vender para alguém como se fosse o quadro original, nesse caso, eu estou cometendo um crime de falsificação não contra você que pintou o quadro, mas estou cometendo um crime de falsificação contra o meu cliente, a pessoa que está comprando de mim achando que está comprando um quadro original. Assinatura, marca, não é a mesma coisa que os direitos de propriedade intelectual que nós estávamos falando antes. Marca já é uma questão de saber a origem, a procedência de determinado item ou de determinada informação. Se alguém falsifica isso, de fato, a pessoa está cometendo um crime contra quem ela está ludibriando dessa forma. Bom, e nós temos hoje, né, pessoal, vários piratas do bem aí no mundo. E é até interessante isso, porque quando o pessoal fala de pirataria, o que foi a pirataria? Quer dizer, os piratas, eles cercavam navios comerciantes, né, nos mares. Vamos pegar ali naquele contexto do Caribe. Então, cercavam ali navios que estavam fazendo comércio pelaquela região e roubavam os navios, até mesmo roubavam o navio, né, sequestravam o navio.
Então, isso é pirataria. Quando você copia um recurso que você comprou, ou, por exemplo, eu comprei um livro e eu escolho copiar o conteúdo intelectual daquele livro e compartilhar com outras pessoas, eu não estou deixando o autor do livro sem o livro que ele escreveu. Pelo contrário, eu estou multiplicando aquele conteúdo intelectual retido no livro, muitas vezes em um meio físico. Então, eu não estou gerando prejuízo para ninguém. E o mainstream, o Estado, chama isso de pirataria. Olha como que, através dessas palavras, dessas nuances, né, o Estado, o Deep State, o mainstream, busca te convencer de uma coisa que é completamente falsa. É uma coisa que não faz o menor sentido. Tiveram grandes piratas que fizeram trabalhos fantásticos para democratizar, popularizar conteúdos intelectuais, né? Um desses casos, do The Pirate Bay, que foi perseguido ali pelo FBI, em parceria também com a Europol, se eu não me engano. E os caras que criaram o The Pirate Bay chegaram a ser presos, foram processados, tiveram uma maior dor de cabeça por causa disso. O que é um absurdo, né? Um outro argumento que eu acho muito importante para a gente entender o quão absurdo é isso, é que por exemplo, quando alguém escreve um livro, essa pessoa, ela está utilizando uma língua que não foi ela que criou. É uma herança que chegou até ela. Ela está usando referências que muitas vezes não foi ela que criou essas referências, né? Ninguém cria nada do zero. A gente sempre tem essas referências que a gente vai carregando para criar uma coisa nova. Então, na verdade, a gente está criando uma coisa que ela é herança também de várias outras que outras pessoas fizeram. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um vídeo baseado em outras pessoas que já gravaram um vídeo assim no YouTube. Essas pessoas que gravaram um vídeo assim, elas também se inspiraram em outras pessoas, em outros conteúdos que elas, de repente, nem lembrem mais em quais foram, ou que eu estou usando hoje, que eu nem sei a quem exatamente se refere, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa, ela cria alguma coisa baseada em toda uma herança que ela tem para fazer essa criação, e aí, quando chega nela, ela trava o desenvolvimento disso. Não, ninguém pode usar agora porque aqui essa parte é minha. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então, quando pessoas podem popularizar recursos intelectuais assim para mais pessoas, conseguem fazer isso é algo muito valoroso. Ainda mais quando essas pessoas se colocam em risco para que outras pessoas tenham acesso à informação, à cultura de modo geral, né? Um outro grande exemplo com relação a isso é o SciHub, que é um site de artigos científicos. Esse site reúne artigos científicos que normalmente são caríssimos para você ter acesso através de revistas científicas. A fundadora dele é essa Alexandra Elbakyan, que é uma cazaquestanesa. Não sei se fala assim. Bom, ela aprendeu programação e tudo mais e criou o SciHub. E o argumento dela, apesar que assim, se você entrar no SciHub para ler, eu recomendo. Eu acho que a gente tem que ler mesmo, tem que estar aberto aí a todos os tipos de discursos, até para a gente entender onde que o outro está errando, ou até mesmo onde a gente está errando. Me incomoda no SciHub o como ela faz referência ao comunismo, como se ela coloca assim, que comunismo é comunicação para todos, né? É uma visão aí muito dela mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, só no site dela que eu ouvi falar disso. Mas ela coloca um argumento muito interessante, que é da questão científica para medicina. Então, que os artigos científicos são muito caros, é muito caro você ter acesso a revistas científicas. Os próprios pesquisadores que submetem seus arquivos em revistas científicas submetem para que esse estudo, né, possa ser estudado por pares e validado. E aí você tem estudos validados que muitas vezes não conseguem chegar, especialmente em países pobres, onde os médicos não possuem recurso para assinar essas revistas científicas, que são aí 40, 80 dólares por mês ou até mais para, enfim, um pesquisador, um médico ter acesso.
E isso dificulta, então, a disseminação de informação que poderia salvar a vida de pessoas. Da mesma forma que a gente viu anteriormente na questão das farmacêuticas. Quantas vidas deixam de ser salvas, ou pessoas deixam de ter melhores condições de vida justamente por causa da patente em medicamentos e por causa da questão da restrição, né, por direitos autorais em artigos científicos, por exemplo, que não são exercidos pelos autores dos artigos, e sim pelos meios de veiculação para que esses artigos possam ser submetidos a pares. Então, é muito interessante a argumentação dela e é um importante trabalho, e eu agradeço a Alexandra por fazer isso, mesmo a gente estando aí em campos políticos muito diferentes, né? Ela acredita num Estado grande, que o Estado grande vai resolver isso. E eu tô te mostrando que é justamente o Estado que cria esse problema. Essa é a grande falha de cognição do campo progressista, do campo comunista. Vários dos problemas, ou praticamente a maioria dos problemas, são problemas criados e mantidos pelo Estado. Você está dando mais poder para algumas pessoas, para elas exercerem poder sobre uma grande maioria de pessoas, e esse poder é inclusive um poder violento. E você acha que colocando mais Estado você vai resolver essa equação? Como? É uma coisa assim, completamente coerente, né? Enfim. Mas o trabalho dela é muito relevante, ela já foi processada várias vezes, acho que pelo menos 3 vezes nos Estados Unidos, e ela estava exilada na Rússia, no último relato que tem lá. Não sei se hoje, com a guerra, ela continua exilada lá. Plebe, nós somos ensinados aí, né, que propriedade intelectual é algo que realmente faz sentido, é algo que beneficia o desenvolvimento até. E isso é uma mentira. Teve uma pesquisa que saiu entre o ano de 2010 e 2015, se eu não me engano, ou até antes disso, no Parlamento Europeu, que o Parlamento Europeu financiou esse estudo, na verdade, né? Ele fazia uma análise de quanto que a pirataria prejudicava os criadores de conteúdo intelectual. Fossem eles artistas, como músicos, pintores, designers gráficos, cientistas, enfim, vários. O que esse estudo descobriu é que, na verdade, a única indústria criativa que tinha problemas de faturamento por conta da pirataria não era a indústria de jogos, não era a indústria musical, nem a indústria de livros. Era, na verdade, a indústria de cinema. Porque cinema é aquela coisa, né? Uma vez que você assiste um filme, você não assiste um filme de novo. Já nos outros meios, né, nessas outras indústrias, você teve um ganho por conta da pirataria. Por exemplo, no jogo, primeiro as pessoas pegam um jogo craqueado. Ela pega um jogo craqueado, ela quer jogar online, aí sim ela vai pagar para jogar online, porque ela já experimentou, ela curtiu aquele jogo. Ou seja, ter um jogo craqueado, um jogo pirata, atraía mais pessoas para determinados jogos, porque antes elas tinham um risco tão grande em comprar e não gostar, que elas preferiam não comprar. Então a indústria de jogos, ela ganhou com a pirataria. Hoje, por exemplo, música, um artista que não coloca uma música na internet para ser amplamente consumida pelo público em geral, ele tá fadado ao fracasso. É muito melhor colocar uma música na internet para ganhar fama, relevância e poder se desenvolver a partir disso, do que não colocar. Ou seja, a pessoa ela abriu mão, de certa forma, de ter algum tipo de direito intelectual sobre a execução daquela música, pelo menos em espaços privados, né? E no caso também do desenvolvimento científico, quanta informação que poderia estar sendo adiantada aí para que mais pessoas, né, pudessem desenvolver a partir de artigos científicos feitos por outras pessoas aí no passado. É até um argumento interessante lá do Sci-Hub. A Alexandra, ela escreve que os neurônios, né, eles funcionam dessa forma. Eles vão trocando informação um com os outros, através de energia, né, de eletricidade e tal. E se a gente tiver um ambiente onde a gente possa ter uma troca livre de informação um com os outros, a gente vai replicar esse funcionamento do nosso cérebro. Então a gente vai poder fazer muito mais, a gente vai poder evoluir muito mais se a gente tiver esse espaço de informação livre. No caso, ela usa como exemplo a informação científica, mas todo tipo de informação
é útil. A gente não pode dizer da onde que vai vir a próxima cura para uma doença ou a próxima forma de resolver um conflito ou de criar uma máquina que pode resolver problemas de outras pessoas. Enfim, são várias coisas. É tão vasto essas possibilidades que a gente não consegue nem imaginar todas elas, entendeu? Então, faz todo sentido a gente entender a forma como a natureza funciona, inclusive a natureza que está dentro de nós, no caso, o nosso cérebro, e a partir disso, conseguir também tirar essas barreiras da nossa sociedade, que pode funcionar também como um cérebro, né? Nessa questão aí da transmissão de informação. Plebe, eu agradeço muito seu tempo e sua atenção. Para quem deseja viver uma vida off-grid, com geração de renda, uma vida saudável, né? Benéfica para todos e que possa ajudar a desenvolver também um pouco mais a nossa sociedade, além de nós mesmos, ser a favor da informação livre é fundamental. Explicar isso para as pessoas é fundamental. Quantas pessoas, até mesmo na nossa família, acreditam que realmente existe propriedade intelectual? Então é um trabalho de formiguinha, a gente precisa muitas vezes mostrar para as pessoas em diversos campos que o que foi ensinado para elas não é uma coisa que faz sentido, não é uma coisa verdadeira, né? Que na verdade é um raciocínio falho, é um raciocínio falso. E uma dessas coisas também é a questão de destruir esse entendimento da propriedade intelectual para a gente poder desenvolver mais localidades remotas a partir de recursos intelectuais que a gente já tem disponível hoje. Muito obrigado. Assina a nossa newsletter, o link está aqui na descrição. Você recebe um texto, eu fiz vários textos sobre propriedade intelectual e open source nas últimas semanas lá na newsletter, então são sempre informações muito interessantes para te ajudar nessa evolução da vida off-grid. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu te desejo vida, liberdade e propriedade. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.